Vamos ler alguns versículos da Bíblia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, carta de Paulo aos Filipenses, e o versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Cujo nome se encontram no livro da vida. Isso é uma recomendação de Paulo àqueles irmãos e irmãs que lhe fora muito útil no seu ministério e que contribuíram muito para o Evangelho, sobretudo nos dias mais difíceis, nos dias em que a igreja sofria a nocividade e perseguição, não só imperial, mas também da sociedade de um modo geral. Porque sempre foi assim e ainda o é. Então, Paulo, quando traz esta recomendação, ele pede por estes irmãos e irmãs, que eles são companheiros de jugo, de canga, de sofrimento, daqueles irmãos que não tiveram as suas vidas por preciosas. Eles fizeram uma entrega completa, onde o Senhor Jesus passou a ser a prioridade das suas vidas. Ainda enquanto na terra, Jesus, ele fez algumas propostas, das quais uma delas era para aqueles que queriam segui-lo. E ele disse: quem quiser vir após mim, quem quiser. É uma decisão pessoal própria para quem é chamado. E a chamada, ela tem os seus vários aspectos. Um dos aspectos da chamada de Deus é para seguir a Cristo. E seguir a Cristo não é algo como se tornar uma pessoa religiosa, não é algo como fazer parte de uma igreja, de um ministério, não. Para que a pessoa possa
se dispôs para seguir a Cristo, ele necessariamente precisa ter uma experiência pessoal que o leve a ter a coragem de dizer não a tudo e a todos que tentar tirá-lo do centro da vontade de Deus. Por quê? Porque andar com Jesus é andar na contramão da vida. Quem anda com Jesus tem que brilhar, tem que ser luz no meio das trevas. E a função da luz é desfazer as trevas. Foi por isso que o apóstolo João disse, ou escreveu lá na sua epístola, que Deus é luz. E aquele que quiser andar com Deus tem que ser luz também. O Senhor disse, eu sou a luz do mundo. E disse, vós sois a luz do mundo. O que levou Jesus a brilhar no mundo não foi porque ele era o Filho de Deus. Não foi isto. Até porque esse entendimento e reconhecimento os judeus não tinham, muito menos os gregos. O que fez Jesus brilhar como luz no meio das trevas foi exatamente a manifestação do poder de Deus na sua vida através do Espírito Santo. E é exatamente o que faz o crente brilhar. É a manifestação do poder de Deus em nossas vidas através do Espírito Santo. E esta manifestação do poder de Deus na sua vida, a primeira pessoa a experimentar é você próprio. Nós precisamos conhecer a Deus não pelos sentimentos, mas por uma revelação divina. Me ajudem, por favor. Epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Como lemos: se porém andarmos na luz. Que luz é essa? É revelação divina. Não se trata de energia, de eletricidade. Não, aqui se trata de conhecimento espiritual. Se andarmos na luz, como Ele na luz está. O sujeito aqui, ele trata-se da pessoa de Deus. Aí podíamos ler, se andarmos na luz, como na luz Deus está,
temos comunhão, koinonia de um para com o outro. E o sangue de Jesus, seu Filho, aí revela o Ele aqui, nos purifica de todo o nosso pecado. Não podemos estar ou ocupar ao mesmo tempo dois espaços. Isso é uma lei física. Não podemos ser luz e trevas ao mesmo tempo. Então, se andarmos na luz, porque Deus é luz. Quando o Senhor se revelou para Abraão, Ele o chamou pelo nome e disse: Abraão, anda na minha presença, curso da vida, e ser perfeito. E perfeição aqui é no sentido relativo e não absoluto, porque no sentido absoluto, somente Deus é perfeito. Aleluia. Mas por que ele disse ser perfeito? Se você andar na minha presença, quando olharem para você, não vão encontrá-lo, vão me encontrar em você. Foi essa a discussão com Filipe, que disse: Senhor, mostra-me o Pai. Ele disse: olhe para mim. Se você olhar para mim, você está vendo o Pai. Como eles tiveram dificuldade de entender isso, aí o Senhor revelou a Paulo. Aí Paulo disse: se vocês acham tão difícil isso, então sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Olhe para mim que você vê em mim Cristo. E a pergunta é: e quem olha para você vê Cristo em você? E quando isso acontece? Quando você morre. Ah, pastor, não estou falando de morte física. É quando você morre para o mundo. Quando você morre para o mundo, ou quando você está morto para o mundo, você está vivo para Deus. Mas quando você está vivo para o mundo, você está morto para Deus. É simples assim. Mas vamos entender o que o Paulo está tentando incutir na mente dos irmãos ali em Filipe. Quando disse que eles ajudassem aqueles irmãos e irmãs que se esforçaram com ele no Evangelho, e cita o nome de Clementes, demais cooperadores, e ele coloca uma vírgula para fazer a plataforma de uma doutrina. Depois da vírgula, ele diz: desses irmãos, cujos nomes se encontram no livro da vida. Há uma biblioteca no céu, não sei se você já leu sobre isso, já ouviu sobre isso, mas tem uma biblioteca no céu. E nessa biblioteca, um dos livros é o da vida. E naquele livro está registrado o nome de todos aqueles que se salvaram. Abro aspas. O que na trajetória da vida
saiu do caminho que é estreito e pegou o atalho, o seu nome foi removido do livro da vida. Ficou no arquivo morto, não está lá. Por quê? A Bíblia diz que nos últimos tempos, se possível, eu disse os últimos tempos, se possível, está escrito, até os escolhidos seriam enganados. E o diabo tem feito tudo para enganar os escolhidos. Como? Com a própria Bíblia. Lembra quando Jesus estava no deserto? Todos os dias ele era tentado. Estava em jejum e oração. Mas o diabo estava ao derredor só lançando suas setas. Mas na hora que o Senhor teve uma grande necessidade, aí o diabo disse: agora é a minha vez. Aí o diabo se aproximou, está escrito. E as 3 tentativas ele usou a expressão: se tu és o Filho de Deus. Tentou pôr dúvida. Aleluia. Atira-te daí embaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te livrar de todo mal. Ele sempre faz isso. Então, o que o diabo tem feito hoje? Trazido doutrinas de homens no nosso meio. E uma delas é: uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira. Uma vez salvo, salvo para sempre coisa nenhuma. Glória a Deus. Aleluia. Todos aqueles que vão a Jesus e tomam a decisão são salvos. Jesus o próprio disse: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Olha aí, pastor. Então Jesus não vai lançar fora. Claro, não é Jesus que lança fora, é o pecado que o lança fora. Não é o Senhor Jesus que coloca ninguém no inferno. Quem leva o homem para o inferno é os seus pecados. Judas, ou Iscariotes, foi ou não foi salvo? Foi. Mas você quer estar no céu que o Judas está? Não, porque ele não foi para lá, ele foi para o inferno. E por que ele foi para o inferno? Foi porque Deus quis? Não, foi porque ele fez uma escolha errada. Só entra na cidade santa pelas portas quem tem o seu nome escrito no livro da vida. O irmão está na igreja, está em comunhão, está servindo com alegria ao Senhor, é fiel. Seu nome está lá no livro da vida. Você está selado com o selo da promessa, que é o Espírito Santo, é a salvação de Deus. Aleluia. Mas na hora que o irmão peca, ele perde a salvação.
O nome dele é tirado. Hoje foi lido aqui, irmãos que foram excluídos, desligados. Muito obrigado. Esses irmãos que congregavam conosco, aí me procurou, disse: pastor, olha, eu estou sentindo de Deus e tal. Eu não quero mais continuar na Assembleia de Deus. Aleluia. Eu não posso discipliná-los e não devo discipliná-los. Por quê? Porque o fato dele não querer congregar conosco não caracteriza pecado. Não. Ele escolheu um lugar que ele achou melhor de congregar. Vá em paz. Agora, e o nome dele? Vem para cá. Para quê? Para ele ser desligado. Então o nome dele sai de quê? Do rol de membro desta igreja. A partir daquele momento, aquele irmão deixa de ser membro desta igreja. Glória a Deus. Agora, se ele peca, o nome dele também é tirado e fica no arquivo morto. Está aí o seu secretário, esperando o tempo do cumprimento da disciplina dele. E quando chega o tempo que ele volta, o nome dele volta para o livro e ele continua sendo membro. Aleluia. Membro em comunhão. Quando ele é disciplinado, ele continua sendo membro fora de comunhão. Isso é só para que vocês tenham uma ideia e relacione as coisas espirituais. Quando Davi ele peca, vamos para os Salmos 51. Salmo de número 51. Abra sua Bíblia comigo. Salmo é fácil de achar, né? Abra a Bíblia no meio. Deus manda Natã. Natã é usado por Deus, denuncia o pecado de Davi, e Davi cai em si e desperta. Glória a Deus. Vamos ver. Versículo 51. Primeiro, capítulo 51, digo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas muitas misericórdias. Apague as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. Intelecto, mente que faz saber. O meu pecado está sempre diante de mim, consciência. Versículo 4, confissão. Pequei contra ti somente pequei. E fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Versículo 6. Versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a branca lã. Faz-me ouvir com júbilo da alegria, para que enfrente os ossos que esmagastes. Versículo 10. Disse Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repreenda, não me repulse, não me lance fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário.
ele, irmãos, estava desligado de Deus. Ele estava sem alegria da salvação por conta do pecado. E certamente o nome dele já não estava escrito no livro da vida. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, fala de quem? Do vencedor. O vencedor será assim, vestido de vestidura branca, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Ele fala que o vencedor não terá o seu nome tirado do livro da vida. Interessante é que o Senhor, ele traz algo muito profundo quando ele fala do nome no livro da vida. Ele diz: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Então eu quero que os irmãos não se deixem ser levados, ser enganados com esta falsa doutrina, com esta doutrina de homem. Uma vez salvo, não é salvo para sempre. Não. Salvação é algo que você recebe no Calvário, aleluia, e você permanece com ela enquanto você não se desviar do Calvário. Quando você desvia do Calvário, quando você desmerece o sacrifício do Senhor Jesus, o seu nome é apagado do livro da vida. Amém? Deixa eu ver. Apocalipse 21 e 27. Como é que nós lemos? Só para concluir. Nela nunca jamais perecerá coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso é para aqueles que estão no céu. Apocalipse 20, versículo 13 e 15. Versículo 13. Deu alma aos mortos que neles estavam, a morte e o além entregou os mortos que nele havia. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Aí depois vem o juízo sobre o inferno. E se alguém, versículo 15, e se alguém o quê? Se alguém é o quê? Não foi aonde? No livro da vida. O que é que acontece? Então, quem não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Normalmente a gente fala do inferno, mas o inferno não é o estágio final. O estágio final é o lago de fogo. O inferno é apenas um estágio que fica no estado intermediário do homem depois da morte. É um lugar de sofrimento. Por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro. O rico, a Bíblia diz que ele estava no inferno. Mas esse inferno que ele estava era apenas um lugar de sofrimento. Agora, o inferno será lançado no lago de fogo.
depois do trono branco. Glória a Deus. Isso é escatologia, né? Então, meus amados irmãos, nós queremos concluir dizendo que a vitória é para aquele que vai até o fim. Pastor, e se nessa corrida eu me acidentar e acontecer alguma coisa, o que é que eu devo fazer? Eu vou dizer o que você não deve fazer. É desistir. Desistir jamais. Desistir jamais. Olha para o irmão que está perto de você, diga: desistir jamais. 1 João capítulo 2. Abra a sua Bíblia agora, para a gente terminar mesmo. 1 João 2. 1 João, a epístola, lá perto de Apocalipse. 1 João 2. Filhinhos meus, esse João é demais. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Fiquemos, pois, de pé.